do reforço do Corinthians. Boas notícias, né? O Corinthians contratou um reforço para o seu time sub-20. É isso mesmo. É um canadense com dupla cidadania portuguesa. Canadense e português. Jogador que estava no Wolfsburg, da Alemanha, e na seleção de Portugal. O garoto tem 19 anos. É canadense, tem dupla nacionalidade e foi contratado para o sub-20. É Jesse Costa, trata-se de Jesse Costa, meia de 19 anos, que vai defender a equipe sub-20. O jogador defendeu o Wolfsburg da Alemanha até o final da última temporada e estava sem clube, assim o Corinthians não precisou pagar pela compra dos direitos econômicos. Como eu disse, ele é canadense, né, nascido no Canadá, mas ele tem dupla nacionalidade e já atuou nas categorias de base da seleção de Portugal. Antes do Wolfsburg, ele jogou pelo Pro Stars FC, equipe do Canadá, e também defende a seleção do país atualmente. Ou seja, é um jogador de muita qualidade, porque defende tanto a seleção do Portugal quanto a seleção do Canadá, defendendo as categorias de base. Está sendo aguardado pelo Corinthians nos próximos dias, vai assinar contrato depois da realização de exames médicos. A princípio, ele chega para atuar no sub-20, mas dependendo do desempenho, ele pode subir para o profissional do Corinthians. Então, é uma contratação do Corinthians para as categorias de base, né? Uma contratação do Corinthians para as categorias de base. Quero falar também do Romero que foi convocado para a seleção do Paraguai. Romero que não foi bem no jogo de ontem, né? Foi mal no jogo de ontem contra a equipe do São Paulo. Não foi bem o Romero. Parece que o Romero, quando joga fora de casa, não é o mesmo Romero que joga na Neoquímica Arena, né? Mas na manhã desta segunda-feira, algumas seleções anunciaram suas convocações para a próxima data FIFA das eliminatórias sul-americanas. Dentre elas, a seleção paraguaia voltou a convocar o Ángel Romero. Ángel Romero voltou a ser convocado para a seleção paraguaia. A seleção do Peru não convocou o André Carrillo. Boa notícia para o torcedor corintiano. O André Carrillo, portanto, não vai desfalcar o Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Já o Romero vai desfalcar o Corinthians provavelmente na partida do dia 17 contra o Atlético Paranaense. Na última convocação, o Romero tinha ficado de fora, mas agora ele voltou a ser chamado. Está fazendo gols com a camisa do Corinthians, está chamando a atenção do técnico da seleção paraguaia. O Corinthians que ainda pode perder outros jogadores para as respectivas seleções. Pode perder, por exemplo, o volante José Martínez para a seleção da Venezuela. Ele vem sendo chamado frequentemente pela seleção da Venezuela. Ele é titular da seleção da Venezuela. Provavelmente vai ser convocado mais uma vez. O mesmo caso do zagueiro Félix Torres, que é nome carimbado nas listas do Equador. Então são os jogadores que o Corinthians deve perder. E aí, com a mudança de datas em relação do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil, a gente vai falar da mudança de data daqui a pouco, mas com a mudança de datas, esses jogadores convocados vão desfalcar o Corinthians no jogo contra o Atlético Paranaense no dia 17 de outubro, né? O jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo na competição. Bom, quero falar também do diretor jurídico do Corinthians, o Leonardo Pantaleão, que pediu demissão nesta segunda-feira. Nota publicada no site do clube informa apenas que ele entregou uma carta de renúncia ao presidente Augusto Melo, que aceitou o pedido. É muito estranho esse pedido de demissão do Pantaleão, que era o diretor jurídico do Corinthians. O pedido de renúncia ocorreu por intermédio de uma mensagem enviada na manhã desta segunda-feira ao presidente Augusto Melo. Segundo o ex-diretor jurídico, o pedido de demissão ocorre por significativas divergências que sistematicamente enfrentou em relação à forma como a administração tem sido conduzida. Ou seja, ele não falava a mesma língua do presidente Augusto Melo. Acontece que o problema é que justamente o Corinthians perde o diretor jurídico justamente no momento em que mais precisa do seu diretor jurídico. Porque o Corinthians está em guerra contra a CBF. O Vasco vai entrar na Justiça Desportiva, vai entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra a CBF para tentar manter a data original do jogo contra o Atlético Mineiro. As datas originais da Copa do Brasil. A CBF mudou do dia 17 para o dia 20 a Copa do Brasil. E mudou do dia 20 para o dia 17 os jogos do Campeonato Brasileiro. Uma das maiores vergonhas da história do futebol aconteceu por parte da CBF. Isso aconteceu no sábado à noite. No sábado à noite. O Corinthians já se pronunciou a respeito, disse que vai tomar as devidas as medidas cabíveis nesse caso, e são medidas jurídicas, e tem que ser medidas do ponto de vista desportivo. A FIFA não aceita que se entre na justiça comum, mas o Corinthians deveria entrar na justiça comum, e o Corinthians deveria, inclusive, se recusar a jogar contra o Flamengo. O Corinthians não deveria entrar em campo para jogar contra o Flamengo, lembrando que o primeiro jogo já é na quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Para esse jogo, por sinal, o Corinthians não poderá ter o Memphis. O Memphis não está inscrito na Copa do Brasil e não vai poder jogar, portanto, as duas finais contra o Flamengo. Então é uma vergonha o que aconteceu por parte da CBF, modificando as datas da Copa do Brasil, as datas do segundo jogo, só para beneficiar o Flamengo, que teria muitos jogadores convocados na data FIFA e ficaria desfalcado desses jogadores no segundo jogo em Itaquera. Os outros times que se dane.
Só o Flamengo é beneficiado? Só o Flamengo foi beneficiado nesta mudança? Então é inacreditável o que aconteceu por parte da CBF e o Corinthians tem que se posicionar muito forte a respeito, né? Para não ser mais prejudicado do que já foi. Quero mostrar a vocês o caminho do Corinthians. Primeiro as datas da Copa do Brasil, né? As datas da Copa do Brasil, porque começa a Copa do Brasil na quarta-feira. Então as datas da Copa do Brasil e as datas da Sul-Americana. As datas da Copa do Brasil, quarta-feira, dia 2 de outubro, às 9h45 da noite, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. E aí o segundo jogo ficou para o dia 20 de outubro, portanto, com a mudança da CBF, a 20 de outubro, que é um domingo, tá? É um domingo, 20 de outubro, às 4 da tarde, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. A mudança absurda da CBF, uma vergonha, a CBF é uma vergonha. As datas da Sul-Americana, dia 24 de outubro, o Corinthians pega o Racing, dia 24 de outubro, na Neoquímica Arena, o primeiro jogo. E o segundo jogo em Avejaneda, dia 31/10, às 21h30. Portanto, os jogos da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. E agora quero mostrar para vocês os 10 jogos que restam ao Corinthians no Campeonato Brasileiro. São 10 decisões. O Corinthians tem que encarar como 10 jogos de mata-mata. 10 decisões. O Corinthians pega o Internacional no próximo domingo, aliás, no próximo sábado, perdão, 5 de outubro, próximo sábado, pega o Internacional às 7 da noite na Neoquímica Arena. Depois ele pega o Atlético Paranaense, 17 de outubro, também na Neoquímica Arena. É obrigado a vencer esses 2 jogos. São 2 jogos dentro de casa que o Corinthians tem a obrigação de vencer. Depois joga contra o Cuiabá fora de casa, confronto direto, 26 de outubro, o Corinthians também tem a obrigação de vencer. Recebe o Palmeiras dentro de casa na Neoquímica Arena. Clássico, dificílimo, duríssimo. O Palmeiras disputando o título brasileiro, mas o Corinthians em casa tem a obrigação de vencer. Pega o Vitória fora de casa. Também confronto direto, o Corinthians tem que vencer. Recebe o Cruzeiro dentro de casa, tem que vencer. Pega o Vasco dentro de casa, tem que vencer. Depois joga contra o Criciúma fora de casa, tem que vencer, é confronto direto. Pega o Bahia dentro de casa, tem que vencer. E pega o Grêmio fora de casa na última rodada. O Corinthians, portanto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos dentro de casa. Se o Corinthians vencer os 6 jogos dentro de casa, o Corinthians não cai. O Corinthians não será rebaixado. Se fizer a lição de casa, se vencer os 6 jogos dentro de casa, o Corinthians não cai. Mas tem ainda jogos de confrontos direto, contra o Cuiabá, contra o Criciúma, contra o Vitória, jogos fora de casa, que o Corinthians também precisará vencer. Vou sempre deixar essa tabela do lado aqui, para mostrar para vocês, na medida em que os jogos forem acontecendo, porque agora é decisão, agora é reta final do Campeonato Brasileiro. E você acha que o Corinthians vai permanecer na primeira divisão? Eu acho que vai. Eu acho que apesar da derrota para o São Paulo, o Corinthians vai permanecer na primeira divisão. Mostrei a tabela para você, o Corinthians tem todas as condições de permanecer na primeira divisão. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Faça a inscrição. Vamos embora pra gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Porque assunto é o que não falta no Coringão. Vou começar pelas escalações, né, de Flamengo e Corinthians, jogo de ida, né, da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tem desfalques, tá? O Flamengo tem desfalques, é bom lembrar que o Tite acabou, né, demitido no Flamengo. Ele, né, foi substituído pelo Felipe Luiz, né, que fará aí a primeira partida depois de assumir, né, como interino. E a novidade deve ser o Michael, né? O Michael deve retornar entre os relacionados após se recuperar de lesão. Quem fica como desfalque é o Luiz Araújo, tá? O Carlinhos não pode atuar pela competição, o Pedro, Vinha e o Cebolinha estão fora da temporada só ano que vem. Esses 3 jogadores. Olha esse desfalque, só Cebolinha e Pedro de desfalques, né? Mas tem aí a volta do Michael, tá? O Corinthians, já 2 escalações na sequência, o Corinthians, você sabe, perdeu para o São Paulo por 3-1, estava vindo bem na temporada e tem os seguintes desfalques. O Memphis Depay, que não pôde ser inscrito porque não tem plantão no sábado na CBF, por isso que ele não pôde ser inscrito, mas tem plantão no sábado na CBF para mudar datas de campeonato. É estranho, né? Enfim, os outros desfalques são o Thales Magno, além do Memphis Depay, né? Thales Magno com lesão grau 2 no músculo posterior da coxa, o Alex Santana lesão no músculo posterior da coxa também. É pior. O Oliveira, cirurgia no joelho, né? O Michael, cirurgia no joelho, e o Palácios, cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem. E o Palácios deve voltar em novembro, e há uma esperança do Alex voltar esse mês ainda, né? Mas enfim, tá entre a segunda quinzena desse mês e também novembro, tá? Provável escalação do Flamengo: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar, De La Cruz ou Léo Ortiz, Arrascaeta e Gerson. Gonzalo Plata e Bruno Henrique, tá? Corinthians: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Félix Torres e o Matheus Bidu. Eu acredito que ele vai com o time titular. Muita gente colocando time reserva na escalação. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. O meio campo, para mim, vai com José Martínez, vai com Carrídio, vai com o Garro e com o Charles. E fica aí o Coronado ainda, né, brigando por uma vaga na frente, Romero e Yuri Alberto. Eu tô colocando, acho que o time titular que o nosso querido Ramon Dias tem aí na cabeça, tá? Coloca o seu time aqui do Coringão. Qual você acha que vai ser o time titular do Corinthians? Escreve aqui e deixa o seu like. Olha só, vamos seguir falando, né, do Corinthians, porque tem uma questão, né, importante no Coringão,
que é as contas bloqueadas, meu amigo. Isso é uma grande luta, né? As contas foram bloqueadas por conta da PixBet e a justiça determinou aí uma penhora de 21 milhões, quase 22 milhões, tá? Foi a justiça de São Paulo que determinou a penhora desses 21 milhões e 400 mil por conta, né, do descumprimento do Corinthians no acordo firmado com a casa de apostas PixBet, ex-patrocinadora master do clube, tá? Em fevereiro, o Corinthians assinou com a VaiDebet e concordou em pagar pouco mais de 40 milhões a PixBet, além de 4 milhões de honorários dos advogados da empresa. O problema é que o Timão arcou apenas com as primeiras, né, prestações, com as primeiras 7 prestações. O clube não honrou com o pagamento previsto para 16 de setembro. A PixBet decidiu recorrer à justiça, tá? É bom lembrar também que a decisão da penhora, né, os 21 milhões do Corinthians, foi tomada pelo juiz Paulo Rogério Santos Pinheiro, tá? Cabe recurso do Corinthians, a PixBet cobrou uma multa de 20 milhões ao Corinthians porque o contrato com a empresa previa exclusividade em relação às casas de apostas, todo mundo sabe disso, né? E a PixBet também exigia a devolução de parte do valor pago de forma antecipada, né? Sempre ocorre isso, a VaiDebet fez isso também. No fim de 2022, a empresa se comprometeu a pagar 30 milhões, né, ao Timão em 2 parcelas, né, e no fim de 2022, uma à vista e outra em janeiro de 23, o contrato tinha validade até 25. Uma das piores coisas que o Corinthians fez foi romper esse contrato com a PixBet, até porque eu já tinha trazido os valores, né, já estava alinhado uma renovação com um valor mais alto, bem mais alto, que o Corinthians recebe hoje da Esportes na Sorte. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso. Olha só, falando agora do Malcom, tá? O Malcom deu uma entrevista para o GE e falou que quer voltar a jogar no Corinthians e encerrar a sua carreira no Timão. Abre aspas. Eu penso em fazer minha carreira aqui, depois, né, voltar, poder encerrar a minha carreira no Corinthians, que é a vontade minha e de toda a minha família, né? Ele disse ainda, todo mundo sabe que eu sou corintiano, parece que eu sou o 12º jogador ali torcendo. O momento não é tão bom, mas daqui a um tempo vai voltar a ser o Corinthians que todo mundo conhece, vencedor, e eu também torço por isso, sempre torço pelo nosso Coringão. A questão é a seguinte, né? O Corinthians consegue, né? O Corinthians consegue trazer o Malcom, né? Quando isso, né? Quando seria? Vai demorar muito, né? Porque o atacante Malcom, ele joga no Al Hilal da Arábia Saudita, tem um contrato até junho de 2027, não é um contrato tão longo assim. O problema é que os árabes gastaram 60 milhões de euros, né? Mais de 300 milhões de reais para tirar o jogador do Zenit, tá? 320 milhões de reais, mais ou menos, deve dar isso. O salário do Malcom lá é de 100 milhões de reais por temporada. Meu amigo, 100 milhões de reais por temporada, tá? Em reais. Isso vai dar quase 10 milhões, né? Quase 10 milhões aí por mês, né? Enfim, então é um contrato altíssimo, né? Chance zero dele voltar agora. Enfim, tomara que volte ainda, que tenha algum gás, quando, né, já que ele quer voltar, quer encerrar a carreira no Timão, tomara que, se voltar, porque todos prometem voltar, se voltar, espero que volte com condição ainda de jogar futebol. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Esse é muito bom, hein? O Hugo ficou mais caro para o Corinthians, né? Porque o presidente Augusto Melo falou que hoje, né, ia comprar o jogador, poderia comprar no dia 1º de outubro, e não vai poder comprar, com isso vai ter que pagar mais uma multa de 500 mil. Com isso fica mais caro, fica pelo menos 500 mil mais caro, né? O Corinthians que já pagou 500 mil para ele entrar em campo no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, agora vai ter que pagar para ele entrar em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, tá? Só para você entender, né? Muita gente está focando nas suas matérias dizendo que o presidente errou a data, já que ele deu entrevista para o Neto, né? Foi lá e falou para o Neto que ia pagar agora no dia 1º, meu amigo, aí se arrebentou, né? Deu entrevista lá para o Neto, falou, e agora não conseguiu cumprir. Houve uma confusão, né, por parte do Augusto, o contrato estabelece que a compra seja somente a partir do dia 10 de outubro, tá? Isso eu já, né, confirmei com as fontes, enfim, o meu timão, se não me engano, trouxe essa informação e eu confirmei, realmente é a partir do dia 10 desse mês, tá? Se efetivar, né, se pagar os 500 mil, né, no dia 10, que a partir do dia 10 pode pagar, o Corinthians ainda economiza mais 500 mil, tá? Porque o jogo de volta, né, tá previsto para o dia 20, se não tiver nenhuma confusão ou data alterada de novo, né? Porque essa data aí não é alterada, é adulterada, né, praticamente. E para ficar com o jogador, o Corinthians, né, vai desembolsar 800 mil euros, quase 5 milhões de reais, né, por 60% dos direitos econômicos do atleta. É bom lembrar que pelo Campeonato Brasileiro já gastou 500 mil, é bom lembrar que pelo empréstimo até o final do ano já pagou 200 mil euros, né, 1 milhão e 200 reais, então vai colocando na conta, enfim. O fato de não comprar o jogador hoje, o Hugo vai ficar um pouquinho mais caro. Não é muita coisa, mas é um pouquinho mais caro. O Hugo já disputou 20 partidas pelo Corinthians e sofreu 18 gols, tá? Aliás, o Corinthians, né, precisa pagar isso, né, a partir do dia 10, não necessariamente no dia 10, mas a partir do dia 10, tá certo? Comente aqui, deixe seu like também, faça seu comentário. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando realmente do Coringão, né, que tá aí com problemas com a Federação Brasileira de Futebol, a CBF, que tá com muitas complicações aí e tá favorecendo o Flamengo e complicado demais. E eu acho que o Galo tá dando um tiro no pé, indo de acordo com o Flamengo, sabendo que ele tá favorecendo também o Flamengo. E se por acaso acontecer uma final, vamos ter que relembrar
o cenário de 81, né? Então é isso. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo.